Boa noite, bem-vindos a mais um Cúmulo dos Discos. O disco que o Cúmulo dos Discos vai falar hoje é um disco que entra direitinho para um lugar alto na tabela dos melhores do ano. Já o disco anterior dela tinha merecido essa distinção e não há razão para que este não o mereça. Na verdade, até possivelmente ultrapassa o primeiro em termos de qualidade. Falo de Magdalene, o novo disco da FKA Twigs, também conhecida pelo seu nome de nascimento Talia Barnett, que aqui neste disco reduz consideravelmente as batidas quebradas e torcidas e complexas que tinha do primeiro disco, mas ao fazê-lo ganhou uma intimidade extraordinária mesmo e não perdeu nada, nem em termos de qualidade, nem em termos de cativação, nem em termos de agarrar o ouvinte para trazê-la. Não perdeu nada em termos de criar um universo muito próprio. Não é que haja aqui influências, de certo que ela tem. Este disco deve algo ao R&B, sem dúvida, mas também deve, e apenas olhando em termos de formato, não sei se é lá que ela terá ido buscar, e no fundo pouco interessa, mas repare-se, por exemplo, em algumas alturas em que a voz está mais isolada. Certo que não podemos esquecer do trabalho da Kate Bush, que sei bem que é um exemplo que se vai buscar muitas vezes, mas até há algo na maneira como ela sussurra e com a pronúncia brita dela, que lembra um pouco o que a Kate fazia nos primeiros discos, ou até mesmo no Ariel, ou no Hounds of Love. E depois, pela temática de solidão e de exploração intrínseca da própria sexualidade, de pensar num significado que tem. Desculpem, deve ser os telemelgas. E eram mesmo, desculpem a interrupção, mas dizia eu, nesse campo ela lembra um pouco o que fazia a Tori Amos, até pelo uso de algumas faixas do piano. O piano não tem os rentilhados, não tem a variação que a Tori tinha nos primeiros discos dela, mas consegue criar aquela sensação de proximidade, de revelar só aquilo que quer da sua intimidade, sem, com isso, se expor demasiado. Ou seja, ela expõe uma parte daquilo que lhe interessa, mas no fim do disco contamos com um mistério sobre quem é a Talia, quem é a Talia Barnett. Ela escolheu a Magdalene, possível que vocês já saibam isto por terem lido sobre o disco, por ela representar um lado feminino que foi suprimido na história, ou seja, que a Magdalene, a Maria Magdalena, foi durante muito tempo vista como simples prostituta dos tempos do início da era cristã, mas que é possível que essa tenha sido uma criação, uma distorção propositada da história de modo a não dar qualquer poder feminino às discípulas de Cristo. E ela, procurando dar corpo e alma a Maria Madalena, está a tentar fazê-lo ao mesmo tempo a si própria, aos seus sentimentos, à sua sexualidade, ao seu pensamento, a todo uma tentativa de expor, mais uma vez, expor o seu eu sem se expor demasiado. Mas aqui já falo demasiado em termos abstratos. Portanto, o que é que se vê esta música?
A música é sobretudo especial porque, além da voz dela ser magnífica, tanto capaz de criar um tom quase visceral. Aqui dou o caso da Fallen Alien, que é talvez a melhor música do disco, na minha opinião. Mas ao mesmo tempo consegue criar um falsete tão cristalino, podemos jurar que aquilo é tão puro como uma gota d'água. Uma gota d'água gelada. Veja-se o caso, por exemplo, da própria da faixa título, ou da Mirror's Heart, ou da balada da que encerra o disco, a Cell of Fame, que foi curiosamente o meu primeiro single. São todas elas músicas em que ela usa esse falsete para se aproximar do nosso ouvido. E ao fim e ao cabo, a voz dela tem um efeito muito fluido, ou seja, tanto pode estar destacadíssima por cima da instrumentação, estar de tal forma que temos a instrumentação ao fundo e a voz dela diante de nós com um clarão de luz que nos ofusca. Noutras ocasiões, a voz parece que se recua e se dissolve no meio da instrumentação, torna-se mais um deles. A instrumentação, como eu disse aqui inicialmente, não vai buscar tanto os truques rítmicos que fazia no primeiro disco e vai sim também ela própria alternar entre momentos mais agressivos, embora nunca demasiado, e os momentos mais minimalistas, sobretudo quando reduz à base de um beat muito minimal, ou reduz ao simples voz e piano. Ela fala, como já disse, também de momentos de solidão, de momentos que queria que fossem paixão, mas que não alcance. E aqui está um pouco também o que ela passou à voz dos tabloides britânicos, devido à sua relação com umas figuras mais públicas. É curioso porque eu acho que ela devia ser a figura mais pública de todas essas, porque é com mais talento, mas deixamos isso de lado. É curioso que com toda essa história ela vai buscar um convidado, o único convidado que está aqui em termos vocais é o Future. Certo que isto causou grande surpresa a quem viu pela primeira vez o alinhamento do disco. Mas no fundo não fará assim tanta espécie, porque o Future, apesar de partir do campo oposto, também fala muito de dores de alma e de solidão. Mesmo que parta de um lado do deboche, do consumo excessivo de codeína, de prometazina, eles têm um campo em comum e isso nota-se na Holy Terrain, como se juntam, como se conseguem coexistir sem grandes problemas. Em suma, eu diria que este Magdalene, voltando mais uma vez a comparação à Kate Bush, é a Thalia Barnett a fazer com o R&B, com as músicas de inspiração, aquilo que a Kate Bush fazia com a folk, com a excentricidade inglesa. Porque a Twigs é uma excêntrica, não há qualquer dúvida disso. Repare-se, por exemplo, na imagem que ela tem na parte de trás da capa. É como se fosse uma pintura dela, mas com todas as características, as feições distorcidas. E aqui entra mais uma vez o facto de ela usar a voz como um outro instrumento. Tanto um outro instrumento como o ponto fulcral daquilo que estão a ouvir. E não há que negar que a voz dela é fantástica. Ela, como eu disse, tem capacidades de fazer agudos que são quase extraterrestres. Como eu disse, são 9 músicas. Todas elas são magníficas. Portanto,
não, não tenho qualquer dúvida que este disco estará muito para cima nos melhores do ano. Não sei ainda se vou fazer melhores do ano aqui ou não, talvez sim, talvez não, logo se verá, mas este é um disco absolutamente indispensável, de talvez uma das cantoras artesãs sonoras mais talentosas que 2019 neste momento traz. É isto, verdadeiramente isto que se define como alt pop ou alt R&B ou aquilo que quiserem, não. E prova que basta apenas um gosto, um cuidado, quase como se estivesse a criar um bonsai, a podar um bonsai, para fazer um disco que não perde o lado pop, mas também não perde a vanguarda. Ou seja, não é preciso exagerar nas camadas de sintetizadores, não é preciso fazer e buscar influências à fábrica da K-pop ou da J-pop, embora ela faça algumas coisas nos concertos como Luta de Espada Ucho, procurem na internet, ou, ou Dança de Verão, mas tudo isso são prontos escuteiros. O certo é que este é um disco magnífico, eu recomendo inequivocamente e é com essa dica que deixo por hoje. Até logo.